Você que está encerrando esse ciclo de Hag, festa, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. O Senhor fará algo diferente na sua vida. Eu vou me dedicar a preparar algo para as pessoas que querem aprender o que é servir mais a Deus. Sobre festas. Eu estudo muito sobre festas, cada detalhe minuciosamente. Hoje é uma paraxá, né? Porção. Você tem aprendido que a paraxá, ela é lida todo sábado. Porém, a porção, a paraxá de Vezot, Habrahá, ela não pode ser lida separadamente de Simchá Torá. Então, se Simchá Torá cair numa terça-feira, Vezot Habrahá tem que ser lida numa terça-feira. Sabe por quê? Ela mostra a união da bênção com a Torá. É lindo. E para um tema desse, eu escolhi Ahdut e Ahudim, que é união dos judeus. Porque eu vejo muitas das congregações, tanto as messiânicas como os judeus ortodoxos, às vezes querem tirar sarro, ou às vezes querem dizer que o judeu só é aquele que tem o sangue de judeu. Ele não quer aceitar eu e você, que somos judeus circuncidados no coração, como judeu. E hoje eu vou mostrar, eu não, o Eterno vai mostrar para mim e para você, que todos nós somos um. Não há acepção. Tanto o judeu de sangue, o nascido no Eretz Israel, ou na diáspora de sangue, como eu e você, circuncidado no coração. Além, eu não entendo o judeu messiânico que bate de frente. Ou ele não está lendo Romanos, ou ele não está entendendo. Porque lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29, diz assim para mim e para você: o que é um Erodim? O que é um judeu? O judeu é aquele que é circuncidado no coração, para que aquele que é de sangue não tenha do que se orgulhar, mas sim, o que é circuncidado no coração é feito uma operação pela mão do próprio Deus. Não é uma mão feita de um sacerdote, que representa Deus, mas não é Deus. Representa Deus, mas não é Deus. Então um Erodim é aquele que é verdadeiramente circuncidado no seu coração, aquele que segue as tradições da Torá, não é tradições do judeu, porque não foi nada inventado pelo judeu. Tradições da Torá. Então, união dos judeus. E eu coloquei ali até o desenho que tem o outro estendendo a mão para ajudar. Vocês viram que os dois estão estendendo a mão? Porque eles querem se juntar à peça que ali está separada. Pode ver que ela encaixa certinho. Tem as mesmas fresas do que essa de cá. E os dois, ambos, estendendo a mão para se juntar. Porque são um só, para com Deus. Não há diferença. E nós vamos estudar no livro de Devarim, Romanos
e Efésios. E por último, também falaremos Bereshit. Amém? Continuando. Nossa paraxá de 54ª, Vezot Haberachá. Última paraxá da Torá, inteira. Única porção não lida no Shabat, como já falei. Se ela coincide com o Shabat, aí ela pode ser lida no Shabat. Mas se ela não coincide com o Shabat, que é a Simchat Torá, aí ela pode ser lida numa segunda, terça, quarta, o dia que Simchat Torá cair. Mas sim na festa de Simchat Torá, alegria na Torá. Porém, desta vez caiu num Shabat, que se iniciou ontem. E o significado é, a Torá começa com a paraxá Bereshit. Prestem bem atenção. A Torá começa com a porção, a paraxá Bereshit, que nos ensina o princípio de toda a criação, de todo ser humano, de toda a criação animal, vegetal, tudo se inicia em Bereshit. Geral de que Adonai criou o mundo por causa da Torá, que é chamada de o começo de seu caminho. E as parashiot, as porções subsequentes, continua discutindo vários detalhes concernentes a como o plano da Torá deve ser posto em prática. Então, a primeira paraxá, a primeira porção, se inicia como no princípio. E as outras subsequentes é de como nós devemos pôr em prática a Torá. Como que ela nos ensina o dever de amar as nossas esposas, como que ensina as esposas a amar os seus esposos, como que ensina a família a amar os seus filhos, como que ensina nós tratarmos nossos yahim e irmãos, de irmão para com irmão, o dever de ser santo, reconhecendo erros e falhas. Nós temos tudo dentro da Torá, tudo. Nós temos bênçãos, nós temos mandamentos que te geram qualidade de vida. Nós temos mandamentos que te ensinam o caminho da prosperidade. Isso é até complicado de falar, porque às vezes a pessoa vai despertar até o interesse só pelo financeiro. Mas eu vou falar para você, tem muita coisa. Não. E quando você falha num mandamento de prosperidade, quebra suas perninhas. Quebra. Quebra porque eu vivo. Já quebrou minhas perninhas. Continuando. Mas, ao atingir o final da Torá, nós voltamos ao tema geral e propósito da Torá. Então, quando nós atingimos o tema final da Torá, nós voltamos ao propósito da Torá, que é hoje o tema Vezot HaBerachá. Esta é a bênção. Então, quando você atinge toda a Torá, quando você falha, ainda que reconheça o seu erro, você volta, porque Torá quer dizer acertar o alvo. Então, quando você falha e fala assim, Senhor, eu errei, mas estou cometendo techuvar, porque o meu alvo está ali na minha frente. Assim, Vezot HaBerachá, esta é a bênção, cai sobre a minha vida e sobre a sua vida. É fácil de entender. Eu sei que não estou aqui para me vangloriar, não sei nada mais do que vocês. Eu sou muito pequenininho perto de vocês. Tenho muito que aprender com muito de vocês. Absolutamente certeza. Não sou melhor. E eu quero aprender com cada um de vocês.
Então, olha lá, ou seja, essas são as bênçãos de Adonai trazidas ao mundo por meio do cumprimento da Torá. Então, as bênçãos do Eterno de Hashem só vêm ao mundo quando nós cumprimos os mandamentos da Torá. Vou dar um exemplo agora aqui. Vocês sabiam que Sukkot, no último dia, no Atzeret, eles faziam lá, quando existia o segundo templo, eles estavam dançando ali, de repente o sacerdote ia, buscava os cântaros de água e derramava os cântaros de água sobre o altar, falando assim para o Eterno: Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos em Sukkot, festa de tabernáculos. Nós te agradecemos pela chuva que o Senhor enviou no ano passado, por ter nos dado uma ótima colheita. E agora, neste ano, ó Eterno, se for da sua vontade, nós derramamos aqui, lavamos esse pátio, para que o Senhor possa nos mandar uma chuva novamente. Então, em Sukkot, é época do Senhor abençoar a terra com chuva. Mas por que não tem derramado? Alguém pode responder? Porque as pessoas não estão cumprindo a Torá. Era Sukkot. Quantas congregações aqui em Franca celebrou Sukkot? Uma. Estão me entendendo? Então, a terra é como meu tio falou. Melhorar não vai melhorar. Nós só temos que aprender a obedecer porque o Senhor nos sustentará. A dificuldade vai continuar. A dificuldade na minha vida e na sua vida vai continuar. Só que se eu e você tivermos fé, se nós tivermos emuná, certeza, a convicção que o Eterno pode sustentar a nossa vida, Ele vai sustentar. Se eu e você tivermos emuná de estarmos na presença do Senhor, mesmo nas dificuldades, com certeza, Ele vai nos sustentar. Amém? Vamos lá, continuando. Começamos com a nossa paraxá com Adonai honrando Moshe. Olha só para você ver como que Deus trabalha com o homem para que ele é aquele que serve. Vocês viram hoje no áudio o que o Eterno falou através da boca da mãe da senhora Maísa, isso, né? Chamou o meu tio de homem de Deus. Não... Ele sabe. Eu sou estúpido até com ele, não sou? Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Deus honrou ele. E olha lá o que o Eterno fala. O homem de Deus, antes de sua morte. Devarim, capítulo Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1. Homem de Deus. O Senhor honrando Moshe, o chamando de homem de Deus. Na Torá inteira e na Bíblia inteira você só vai encontrar uma pessoa chamada de homem de Deus, que foi o único tzadakim chamado Moshe. Tzadek. O único tzadek chamado Moshe. Não tem outro que foi chamado homem de Deus. Os sábios dizem que a morte de um justo para Deus é como as quebras das tábuas da Torá. Então, com certeza, Deus não tinha prazer na morte física de Moshe. Porque em Vezot Habrahá, nós vamos aprender que Moshe veio a falecer, e segundo os sábios dizem, por um beijo da boca de Deus. Porque ele se aproximou muito de Deus. Eu não quero dizer um beijo físico, mas eu quero dizer dele se aproximar muito de Deus, cumprindo as mitzvot. Quer ver algo que você não sabia? Sabe por que o Moshe tanto insistia para entrar na terra prometida? Às vezes você pode pensar na sua cabeça assim, para ver a terra que manava leite e mel. Não. Moshe só queria entrar na terra prometida
porque tinha algumas mitzvah que só podia ser cumprida lá dentro. O desejo daquele homem era poder cumprir mais um mandamento. Isso é um homem de Deus. Ele quer cada vez mais cumprir um mandamento. Ele vê a mitzvah na sua frente, ele não pensa, ele cumpre. Ele se apressa em cumprir. Logo após Moshe traz as palavras de louvor a Adonai. Devarim 33, 2. Adonai veio do Sinai, e ele fez sua glória resplandecer para eles. Olha para você ver. Adonai veio do Sinai, e ele fez a sua glória resplandecer. Resplandecer de que forma? Através da ortoga da Torá. Através da Torá escrita. A glória do Eterno foi resplandecida ao mundo, à humanidade. Então isso que existe aqui dentro é a glória do Senhor. Continuando. Em Devarim 33, 5, vemos a unicidade de um todo. E o porquê celebramos Simchat Torá junto com a Parashá. O versículo 5 fala sobre Ahidut e Ahudim, união judaica. As tribos de Israel juntas nos mostra um nível que é, de fato, mais elevado que o amor fraternal de um judeu para o outro. Ahavat Israel. Então, a união de cada tribo nos mostra um nível muito mais maior do que o amor pronunciado por nossas bocas. Sabe quando você diz eu te amo? Mostre então a sua união comigo nas suas atitudes. Não através somente dos seus lábios. Pois mesmo quando a pessoa cumpre o mandamento de ame o próximo como você ama a si mesmo, Vaikra 19, 18, permanecem, no entanto, duas entidades separadas, o próximo e você mesmo. Então, quando você cumpre a mitzvah de ame o próximo como a você mesmo, há duas entidades, você e o próximo. Mas quando a união, a redut, é alcançada, todo o povo, quando a união é alcançada, todo o povo judeu se une como uma única entidade. Assim como o Eterno é único. Existe o Pai e o Filho. Mas quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Filho é semelhança do Pai. E o Filho faz o que o Pai ordena. Da mesma forma, se eu e você trabalhamos num conjunto, outros judeus, se eu e o judeu, outra sinagoga, trabalhamos num conjunto, outras sinagogas verão o Eterno dentro de nós. Porquanto a Torá não ordena explicitamente que o judeu deva atingir o estado de Ahidut. Não é minha e sua. Porque o Ahidut é uma consequência direta e progressão inevitável de amar o próximo como a si mesmo. Então ela é uma o quê? Uma progressão. Vocês estão me entendendo? É através do dia a dia que nós vamos nos unindo. Dia a dia nós vamos buscando a união, o Ahidut do Eterno. A união, a unicidade de um só povo, uma só nação. Assim como será na vida eterna. Este tema da união judaica é especialmente enfatizado aqui em Simchat Torá. Porque quando esta parashá é lida, um tempo quando todos os judeus expressam sua conexão com a Torá, não através do estudo ou vocação. Então, vez outro,
Habrahá é junto com Simchá Torá, porque ela não expressa a sua vocação de estudo, mas no qual cada um está em um nível diferente. Eu tenho um nível diferente, Maurício tem um, a minha tia tem um, Jorge, cada um de vocês tem um nível de sabedoria diferente. E temos que aceitar. Temos que aceitar. Não se ache superior. Aceite. Olha lá, ó. Mas sim, dançando. Então essas duas ensinamentos são juntadas. Por quê? Mas sim, dançando com os seus pés ou o coração, no qual todos os judeus são iguais. Por que eu pus coração? Porque se tivesse alguma pessoa cadeirante, ela não conseguiria levantar da cadeira para dançar. Mas em todo tempo, ela celebraria o Senhor com o seu coração. Continuando. Também Moshe dá várias bênçãos sobre cada tribo, uma a uma. Mais uma vez, nos mostra a união, pois cada tribo recebeu uma bênção diferente. Então nós vemos que cada pessoa é um diferente do outro e temos que aceitar em questão de estudo. Porque nós vemos que Moshe abençoa cada tribo de uma forma. As 12 tribos foram abençoadas, cada uma de uma forma. E nós vemos que Zebulun, ele era antes de Issachar. Ele era o filho de Jacó, que nasceu antes. Então o que acontece? Ele tinha que ser abençoado antes, não era? Não é? A lei não é assim? Você abençoa o mais velho e depois o mais novo? Mas foi ao contrário, sabe por quê? Zebulun, ele nasceu depois de Issachar. Ele tinha que ser abençoado depois. Mas ele foi abençoado antes para mostrar que ele sustentaria Issachar. Então eu e você, que se acha muito, que está fazendo muito, cuidado. Nós temos que cuidar do Issachar, aquele que está tirando o seu tempo para o estudo da Torá. E o Issachar, não se ache também que é muito, porque ele depende do Zebulun para trazer o mantimento para a casa dele. Continuando. Efésios 4, do 2 ao 4. Sejam sempre humildes, gentis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Sejam humildes, gentis, pacientes. Suporta o teu irmão, suporta a tua esposa, suporta o teu marido, o teu filho. E façam todos os esforços para preservar a unidade, a redut, a união. Então faça todos os esforços. Sabe esse negócio de ficar de cara virado um com o outro? Não tem como. Não tem como. Olha lá. Concedida pelo Rua, pelo sopro santo, mediante o poder unificador de Shalom. Há um corpo de um espírito. Em Romanos capítulo 12, verso 3, diga assim para nós. Por isso, digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Então não exagere na ideia da própria importância. Não se preocupe. Eu tenho que me esforçar para virar um líder de uma sinagoga. Não. Se esforce por enquanto para ser um obreiro. Se esforce por enquanto para ser um diácono, quem cuida de uma criança, quem está no louvor. Se esforce nisso. Já foi te dado isso, se esforce nisso.
em arrumar a congregação. Se esforce nisso. A própria importância, em vez disso, desenvolva uma avaliação sobre de si mesmo. Então, cada um vê dentro de si mesmo, a si mesmo. Não é eu que vou te julgar. E você também não venha me julgar. Desenvolva dentro de si mesmo uma avaliação baseada no padrão dado por Deus a cada um. Então, baseado no padrão, o que o Eterno te deu, põe em prática. Isto é emuná. Isto é confiança. E prosseguindo. Porém, aquele que ainda não tem buscado um dom, eu te aconselho você pedir para o Eterno. Aqui nós temos algumas subjeções. E eu te aconselho você ver o que é melhor para você. Mas não fique só num. Porque vai ter um aqui que a pessoa acha que só ficar nele. Não. Olha lá, ó. Romanos 12, do 4 a 8. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos, e união ao Mashiach, compreendemos um único corpo. Então somos muito dentro da congregação, existe muitas carral espalhadas pelo mundo inteiro, porém somos uma, dentro do mesmo corpo, com diferentes funções. Contudo, possuímos dons diferentes, e quem deve ser usado de acordo com a graça ortogada. Se seu dom for de profecia, use-o na medida da sua emuná, da sua confiança. Se for de serviço, de avodá, use conforme, olha lá, para servir. Sirva. Se você for um mestre, use o dom para confortar e exortar os membros. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o. Olha só, esse daqui é o mais perigoso. Para mim, esse daqui é o pior. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Não saia falando, não saia fazendo por arrogância ou jactância. Simples e generosa. Se você estiver na liderança, lidere com diligência, paciência, calma, amor e zelo. Se for alguém que pratica misericórdia, faça-o com alegria. E Vezot Habraha, então vocês entenderam que cada um tem uma função. E essas duas porções são ligadas, porque hoje nós estaremos dançando com a Torá em um só conjunto, com um só pensamento. E Vezot Habraha não se encerra a Torá. Às vezes você pensa assim dentro de você: eu encerrei o ciclo das Parashiot. Não. A palavra de Deus diz para mim e para você que a palavra do Eterno, ela é infundável. Todos os dias ela se renova. Então nós iniciamos de novo, hoje, com um versículo de Bereshit, que eu liguei lá em Ronan, que diz para nós assim: no princípio era a Torá, a palavra, e a palavra estava com Deus. Todas as coisas vieram
a existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Bereshit diz a mesma coisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Por meio de quem? Da Torá. Sem a Torá, eu e você, nós não temos vida. Sem a Torá, nós não temos perspectiva de vida. Aqui onde se sela as 44 para Shiot, ao término de vida de Moshe e a incumbência de seu aluno Yehoshua adentrar com o povo em um só estudo da Torá na terra de Canaã. E assim como todo hoje estamos aqui reunidos para festejar Simchat Torá, alegria na Torá, alegria em acertar o alvo, e eu quero selar aqui esse livro com Hazak, Hazak, Veteni Hazek. Seja forte, e que nós nos fortifiquemos em o nome do Filho de Deus, Yeshua. Amém? Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.